Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30. Vamos ouvir o clamor dos pobres e o clamor da terra? E aí, pessoal, como é que vocês vão? Vocês vão bem? Nós estamos terminando o ano, né? Já estamos também pensando na próxima temporada da live. Qual vai ser o chamamento, o slogan, o título, né? Qual que vocês acham que vai ser? Hein? Qual que vocês acham? Só Deus sabe, né? Mas nós vamos fazer. Deixa eu entrar aqui, ver se está tudo certo. Mas parece que não. Parece que sim. Entrou. Então tudo bem. Agora é uma questão de esperar a hora, né? Enquanto isso, vamos entrando no dia também, certo? Porque ele está demorando um pouquinho, né? Mas é assim mesmo, eu já estou acostumado. Ai. Eu já nem falo nada porque a gente vai se acostumando, né? A gente vai se acostumando a cada dia. E vocês entraram bem de ano? Tá um pouquinho difícil de entrar hoje. Mas tudo bem. Estou aqui copiando para ver se vai. Mas vocês já participaram bem? Fizeram um bom ano novo? Um bom Natal. O meu Natal foi bom, foi gostoso. Passei com a família, né? Aliás, eu acho que é muito bom a gente passar o Natal com a família, sabe, pessoal? Não é sempre que a gente pode, não é todo mundo que pode, mas quem puder, deve, sabe? Sempre que você puder passar o Natal com a sua família, passe. Acho que eu já sei porque não está entrando. Acho que agora vai entrar, hein? Entrou, beleza. Quem é que está aí? Oi, Marli, boa noite, paz e bem. Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem. E está na hora, vamos começar, né? E entrou, mas não entrou o dia. Hein? Mas agora vai entrar. Tá, entrou a página, entra o dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos: cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregares, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não serei vós que haveis de falar,
mas sim o Espírito do vosso Pai, que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Esses dias que nós vivemos agora são dias interessantes. Hoje a gente celebra, ontem a gente celebrou o Natal. Hoje nós celebramos o martírio de Estevão. Amanhã celebramos João Batista. É interessante, porque parece haver uma alternância entre o motivo de felicidade e o motivo de tristeza. Isso sempre me pareceu muito sem sentido. Mas com o tempo passou a fazer sentido. Porque à medida que eu fui ficando mais velho, eu fui notando que a vida de quem segue a Jesus não é uma alegria irresponsável o tempo todo, um estado de negação do mal, um estado de otimismo psicótico, mas também não é uma realidade depressiva, desesperada, onde tudo parece terrível. Mas o Evangelho de hoje nos fala sobre a perseguição. E na primeira leitura, se vocês forem lá na primeira leitura, que é o Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos de 8 a 10, vocês vão ver o martírio de Estevão. E sabe, para mim é muito interessante essa história. Porque para quem não sabe, Estevão é o primeiro diácono da Igreja Católica. É o primeiro diácono da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo é Filipe. E esses dois estão no Atos dos Apóstolos. O que é mais impressionante é que o capítulo, a passagem onde se narra o surgimento dos diáconos é no capítulo 6, versículos de 1 a 6. Alguns colocam 7. E o martírio de Estevão começa no versículo 8, dizendo que Estevão vai à sinagoga dos libertos fazer a pregação. E alguns que queriam dizer que ele estava errado iam contra ele com argumentos e não conseguiam refutar Estevão. E Estevão acaba que eles fazem uma intriga, uma série de fake news, distorções, e matam Estevão. E pouco antes de Estevão morrer, ele diz: eu estou vendo o céu aberto. Né? Ele fala: opa, fiz besteira, agora isso vai ficar dobrando o tempo todo, vamos ver se eu consigo equilibrar. Não está muito bom não, talvez eu tenha que segurar aqui. Ele fala literalmente: estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mais do que qualquer outra coisa, o martírio de Estevão é um grande ensinamento para todos nós. Primeiro, os diáconos surgiram para servir a mesa. Eles serviram para garantir a justa distribuição dos bens da comunidade entre as viúvas e os órfãos dos gregos e as viúvas e os órfãos dos judeus, para que não existisse injustiça, discriminação, para que ninguém fosse tratado como
uma pessoa de menor importância. Os diáconos surgem a partir da incongruência. Os diáconos surgem a partir do momento que os homens e as mulheres que seguem Jesus ainda não conseguem segui-lo plenamente. Eles seguem para garantir o que é justo e a servir os mais excluídos, os mais prejudicados, os menores do reino. E o que é bonito é que o testemunho desses homens e dessas mulheres, porque existem diaconisas, na igreja primitiva existia diaconisas, eles não se limitam a isso. Esses homens e essas mulheres que deveriam ser exemplos, não só para os diáconos, mas para todo o povo de Deus. Eles não se limitam, elas não se limitam, eles não dizem assim, eu vou até aqui. Na sua ação direta, agindo para promover a justiça, para reconhecer e garantir a equidade da distribuição, eliminar as diferenças, respeitando as diversidades. Eles dão um testemunho tão forte que precisa ser silenciado. Uma vez me perguntaram, Bernardo, por que o padroeiro dos diáconos é São Lourenço e não Santo Estevão? Afinal de contas, Santo Estevão foi um martírio muito anterior a São Lourenço. E eu parei, porque eu não sabia a resposta. De repente eu falei assim, sabe, eu posso estar enganado, mas se você pegar os primeiros séculos, até o início da Idade Média, todos os diáconos e todas as diaconisas que foram canonizados ou canonizadas foram por martírio. Eu não me lembro de nenhum caso que não tenha sido. Eu não conheço. E aqui, isso me levou a uma reflexão. Isso me levou a uma reflexão que é o nome da live que nós estamos fazendo hoje. Para evitar de falar besteira, eu vou pegar aqui o nome direitinho. E o nome é O Testemunho Gera Reações. A presença de alguém que testemunha a realidade, o amor de Jesus ao mundo, gera reações. Não, Bernardo, não, o senhor não gosta do mundo, o senhor é contra o mundo não ama o Senhor. Zezinho, tradicionalista, fica quieto aí, hoje não é dia dos tradicionalistas. Sabe, Deus ama profundamente o mundo. Deus amou tanto o mundo que mandou seu Filho unigênito para salvá-lo. Deus ama tanto as pessoas que João diz, quem diz que ama a Deus e odeia o seu irmão está mentindo. O testemunho sempre gerará reações. Não há um real testemunho do que é ser um seguidor de Jesus, se isso não gerar reação. Seja no que for, você que testemunha será criticado, será criticada, se você der sorte.
Alguns até irão te admirar, alguns até irão dizer, poxa, fulano é diferente, poxa, fulano é uma pessoa iluminada. Mas com certeza, vocês serão chamados de bobos, otários, serão chamados de cri-cri. E isso, pessoal, é se for bom. Porque se for ruim, você vai ter problemas. E não se engane, você não vai ser odiado porque você segue Jesus. Você não vai ser odiado, odiada porque você ama o Senhor. Você não vai ser odiado, odiada porque você ama a Cristo, porque você é cristão. Não! Ninguém vai dizer, eu odeio aquele homem porque ele é um cristão. Eu quero matar aquela irmã porque ela é uma cristã. Ninguém vai dizer isso. Eles vão te odiar por causa do seu testemunho. E aqui eu tenho que dizer para vocês que, de certa forma, os diáconos e as diaconisas são um modelo estranho. Porque uma vez pediram assim, Bernardo, quais são as características dos diáconos? São homens de boa fama, repletos do Espírito Santo, que foram escolhidos da sua comunidade para servir a sua comunidade. E os diáconos e as diaconisas são desobedientes. Quando eu falei que éramos desobedientes, as pessoas reagiram, espantadas. E eu expliquei por que depois. Porque aquele que realmente testemunha não limita o seu testemunho. A pessoa que realmente vai testemunhar Jesus não se prende aos moldes do mundo. Não se limita às regras a ela estabelecidas. Essa pessoa vai quebrar as regras. Estevão, Felipe, vocês vão garantir a justa distribuição dos bens. Sirvam as mesas. Essa é a função de vocês. Tá, tudo bem. Aí vai Estevão fazer pregação na sinagoga dos libertos e enfrentar os fariseus. Alguém mandou ele evangelizar? Alguém mandou ele catequizar? Não, né? E Filipe, aquele louco que saiu fugindo para Samaria, encontra um eunuco etíope. Você entende a escritura? Não. Então, peraí que eu vou te explicar. Filipe fundou o círculo bíblico. Filipe, aquele desobediente, porque não mandaram ele fazer isso, ele fundou o círculo bíblico. Filipe pegou a moral sexual da época e jogou no lixo, dizendo assim, eu vou te explicar. E quando o etíope eunuco falou, eu posso ser batizado, ele que não tinha sido autorizado a batizar ninguém, foi lá e jogou no lixo a moral sexual que não permitiria nunca que um eunuco fosse batizado. Porque ele era um aleijado, ele era um incapaz, ele não podia ser homem, então ele não poderia ser colocado na comunidade dos judeus, porque naquela época ainda eram judeus. E ele foi lá e batizou. Mas entendam bem, essa desobediência não é uma desobediência, vamos dizer, errada. Termo é esse, errada. Adão e Eva foram desobedientes no paraíso, mas pelo motivo errado.
Eles foram desobedientes porque eles queriam poder, eles queriam ser iguais a Deus. Esse foi o argumento da serpente. Eles são desobedientes, revolucionários. A desobediência deles é revolucionária. A conduta deles é subversiva. Por quê? Porque eles seguem a Jesus. Porque ser revolucionário e ser subversivo, nesse caso, não é errado. Pode ser que em algum caso seja errado? Pode. Eu não vou afirmar com certeza absoluta, porque eu teria que parar e pensar. Mas essa desobediência, que é revolucionária porque quebra com tudo que havia sido mostrado até hoje, inclusive com o papel que a igreja lhe havia dado, é subversiva porque quebra o discurso dominante, hegemônico da época. Não é errada, é testemunho. Por quê? Porque eles estão a serviço. Porque eles mostram o amor às pessoas naquele momento. Essa é a grande diferença. Quando você é desobediente por poder, por ganância, por inveja, por um sentimento destrutivo, por um sentimento de ódio, a sua desobediência é errada e é pecado, porque a gênese dela é um pecado. Agora, quando você age de forma revolucionária, de forma subversiva, numa desobediência clara, mas por amor, por cuidado, por carinho, por compaixão, o testemunho que resulta disso é maravilhoso. Mas saibam, haverá reações. Se você fizer uma rifa na sua comunidade de fé, todo mundo vai bater palma. Se você distribuir comida para os miseráveis uma vez por mês, todo mundo vai bater palma. Mas se você virar e começar a fazer, por exemplo, eu vou distribuir café da manhã todos os dias para os mendigos do meu bairro. Ih, começou. Começou, já vai ter gente lá. Ah, não, não pode. Ah, não, eles vão ficar frequentando a igreja. Ah, não, não pode não, porque sabe lá, né? Sei lá se um deles não é bandido. E tem um deles de tornozeleira eletrônica. É perigoso. Ó, você vai aumentar o número de mendigo aqui. Não pode fazer isso não, tá? Igreja não é lugar de caridade não. Não é lugar de instituição social não. Porque incomoda. A presença do justo incomoda o ímpio, diz o Salmo. E nós vivemos numa sociedade iníqua, injusta. Aqui eu me lembro de Oscar Romero. Numa sociedade injusta, se a igreja não é perseguida, é porque ela concorda com a injustiça. Isso surge por quê? Por causa do testemunho dos que seguem Jesus. O próprio testemunho de Oscar Romero. O primeiro mártir não surge de outra coisa senão do seu testemunho. Ele surge porque, a partir do momento que homens e mulheres começam a seguir Jesus, a se mostrar radicalmente de acordo com seu evangelho e sua palavra, as pessoas irão reagir, e de formas até violentas. Bernardo, qual é a solução então? A solução é testemunhar. Cada um dentro da sua possibilidade, cada um dentro do seu limite, cada um dentro das suas
capacidades. Mas você não disse que podemos ter reações negativas, eu não disse que podemos, eu disse que teremos. Quanto melhor e maior for o seu testemunho, tenha mais certeza que vão reagir contra você. Irão agir contra você. Mas não se preocupe. Você terá pessoas ao seu lado. Surgirão vozes na comunidade de fé. E dependendo do caso, até fora da comunidade de fé, que irão vir ao seu socorro. Que irão lhe dar argumentos belíssimos. Por exemplo, tantos estão criticando o Padre Júlio. Não porque ele tem que parar isso, tem que parar aquilo outro. Vocês ouviram a homilia do Papa Leão XIV no Natal? Quem não se dispõe a ajudar ao pobre nega a Deus. Olha que coisa fantástica. Bernardo, você está dizendo que o Papa veio em defesa do Padre Júlio Lancelotti? Não, não disse isso, porque ele não fez isso. Ele veio em defesa aos homens e mulheres dessas igrejas, da nossa igreja, da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que se compromete com os miseráveis, sempre se comprometeu com os miseráveis, porque Deus se comprometeu com os miseráveis. E é por isso que ele falou isso. Porque isso é o sentimento da igreja. Agora, com certeza, quem ouviu isso, aqui no Brasil, pensou no Padre Júlio. Por quê? Porque esse é o testemunho dele. Quando eu ouvi a notícia que a transmissão vertical da AIDS tinha acabado no Brasil, tinha sido zerada, eu olhei e falei, meus irmãos, minhas irmãs da pastoral da AIDS devem estar exultantes. Porque isso é muito mais do que eles algum dia sonharam. O testemunho, ele passa a fazer parte da nossa vida. E uma vez que faz parte da nossa vida, nós passamos a ser protegidos, cuidados e acudidos por pessoas que a gente nem imagina. E aí, a gente tem a certeza. Certeza que não estamos sozinhos, que o Senhor está conosco. Ele está no meio de nós. E que por mais difícil que seja, vale a pena caminhar, vale a pena insistir. Quando cair, levantar. Quando for ferido, não ferir. Quando empurrado, se segurar. Quando exausto, deitar, descansar para continuar. Por quê? Porque nós perseveraremos, seguiremos em frente, com todas as dificuldades, com todas as fraquezas e limites. E um dia, nós chegaremos na terra sem males. E vai ter valido muito a pena. Amém? 8 horas cravado. Essa foi a reflexão de hoje. Amanhã tem live, né? Eu estou me organizando. Não sei ainda se eu vou fazer a live de sábado ou de domingo, mas vou fazer uma live no sábado. Se no sábado eu fizer a reflexão de sábado, domingo eu faço. Mas é mais provável que no sábado eu faça a reflexão da Sagrada Família, tá? Bom, vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Oscar Romero, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus
Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã, 19h30, a gente se vê. Até lá, beijos e bênçãos. Tchau, tchau. Opa.